Olá, estamos novamente aqui na Clínica Andrade para a gente expor mais um tema correlacionado com o que a gente falou semana passada. Nós conversamos semana passada sobre abscesso anorretal e isquioretal. Essa semana nós vamos falar sobre fístula anorretal, para que você possa compreender que ela não é uma complicação do abscesso e sim uma evolução. Então, se você teve ou já viu alguém que tem a fístula, chama para ver esse vídeo para que a pessoa possa conhecer e saber como tratar e resolver seu problema. A fístula, ela é um canal anômalo entre o ânus ou o reto com a pele perianal. Tá? Ela pode se estender a outros órgãos também, como vagina, bexiga, intestino. Vocês vão ver uma imagem aqui embaixo que eu estou mostrando esse orifício fistuloso para vocês entenderem, tá? A fístula, ela é muito comum em pacientes que tiveram abscessos nos retais ou isquioretais, como eu falei no início do vídeo. Ela não é uma complicação do abscesso, ela é uma evolução do abscesso. Quando um paciente tem um abscesso anorretal, que ele drena espontaneamente, ele tem muito mais chance de formar uma fístula do que aquele paciente que tem um abscesso e vem até nós no consultório e a gente vê e a gente leva para o bloco cirúrgico para fazer a drenagem. Quando ele já fez a drenagem espontaneamente, praticamente ele já fez o trajeto da fístula. Então, ele provavelmente vai fazer uma fístula anorretal, tá? Vocês estão vendo essa imagem projetada aí na tela, onde a gente mostra o abscesso com a formação da fístula e ele drenando. E do outro lado, a gente vai ver um sedenho, né? Que eu vou falar dele um pouquinho mais pra frente, tá? Que é quando a gente faz uma proposta para cirurgia, para resolver o problema da fístula. Também precisamos lembrar que a fístula anorretal ela pode ser causada por outras patologias também, como doença de Crohn, tuberculose, as neoplasias, né, o câncer de canal anal ou reto, né, partos prolongados vaginais podem fazer isquemia da musculatura. Pacientes imunossuprimidos, como AIDS, leucemia, podem ter também. Então, existem outras causas. Hidroadenite supurativa pode causar. O importante é a gente saber diferenciar, né? Qual é a patologia que está causando a fístula. A fístula é causada pelaquela patologia do abscesso anorretal, causado pelas criptas de Morgane, que entupiram, ou é causada por essas outras causas que eu acabei de falar. Nós vamos nos atentar a falar aqui no canal hoje sobre as fístulas causadas pelos abscessos anosretais causados pela cripta de Morgane que entupiu e ocasionou o abscesso, tá? Eu vou em específico falar sobre elas. Quando a gente fala das fístulas, nós podemos ter fístulas superficiais e fístulas mais complexas. E isso vai direcionar a gente para o tipo de tratamento que nós vamos fazer, tá? E dentro dessas fístulas, nós vamos ter algumas classificações. Nós vamos colocar as imagens aqui para mostrar para vocês, né? As fístulas interesfincterianas, transesfincterianas, supraesfincterianas e extraesfincterianas. Elas são importantes para que a gente possa saber qual a melhor conduta que a gente vai fazer para o paciente. E lembrar também da lei de Good-Salm-Salm, que é essa outra imagem que nós estamos mostrando aqui. A lei de Good-Salm-Salm, ela é clara pra gente, né? Ela vai nortear como que eu vou fazer o procedimento cirúrgico do paciente. Então, lembrar que fístulas posteriores são curvilíneas e fístulas anteriores, elas são retilíneas. Igual estão aí na imagem. Quais são os sintomas que um paciente que tem a fístula anorretal ele vai ter? Ele vai ter hiperemia, prurido local, porque vai drenar a secreção e vai ficar coçando em volta ali da região anal. Assadura, porque às vezes a secreção que drena assa, né, queima a região. Edema da pele, dor constante, a drenagem de sangramento ou de pus, né? E lembrar que o diagnóstico da fístula, ele é feito através do exame proctológico. Você vai fazer o exame, você vai ver o orifício fistuloso do paciente, né? Ao fazer o orifício externo, né? Ao fazer o toque, você vai sentir uma área mais endurecida que a gente chama de cordão fibroso. Mediante ao exame proctológico que você faz, você vai conseguir nortear se é uma fístula simples ou uma fístula complexa.
Normalmente as fístulas simples são fáceis de detectar, né? E as fístulas complexas um pouco mais difíceis. Então, na dúvida, a gente vai pedir ou uma ressonância para poder ver a pelve, ou um ultrassom endorretal. Nem todas as cidades têm especialistas nisso, né? Para poder estar fazendo uma avaliação correta. E aí a gente poder fazer a classificação mais correta para fazer o procedimento cirúrgico sem causar nenhum dano ao paciente. Porque lembrar, se você tem dúvida, se você tem dificuldade, vale mais a pena colocar um sedem, um seton que eu vou mostrar mais para frente, do que você abrir o trajeto todo, né? E o paciente ficar incontinente, tá? Então lembrar que em pacientes que têm fístulas simples, nós vamos fazer a abertura completa do trajeto e curetar. Em pacientes com fístulas mais complexas, nós vamos ter outro tipo de tratamento para uma melhor evolução. Então, as fístulas que são mais complexas, que a gente vê mais dificuldade de tratamento, nós podemos ter várias abordagens, né? Em particular, eu ainda acho que a melhor abordagem para a fístula complexa ainda é o tratamento cirúrgico com a colocação do sedênio, que é essa figura que nós vamos colocar aqui agora, que vocês estão vendo, que tem esse cordãozinho amarrado por fora. Ela vai formando uma fibrose e vai expulsando esse cordão do corpo do paciente e formando, com essa formação da fibrose, ela vai cortando a musculatura, expulsando o dreno e formando uma cicatriz, não deixando o paciente ficar incontinente, tá? Em fístulas mais complexas, não é indicado fazer a abertura completa na primeira abordagem, pelo risco de incontinência anal, como eu já falei anteriormente, tá? E nós temos outros tratamentos, que em particular eu não vejo tão bons resultados, às vezes eu converso nos congressos, eu vejo, às vezes até próprio paciente que já fez, sem resultado efetivo, tá? Que é o uso de preenchimentos, como cola de fibrina, os plugs, né, que coloca no trajeto fistuloso. Existe a técnica de Vaft, né, que você vai fazer uma curetagem dentro do trajeto. E hoje uma das técnicas cirúrgicas que mais tem se falado e a gente tem visto com bons resultados também, além da colocação do dreno, é a técnica de lift. Por isso, o tratamento da fístula vai depender da localização e do tipo da fístula. Por isso é importante procurar um especialista, para que você possa ser bem avaliado e bem conduzido, né? Alguns pontos são muito importantes para que o paciente possa ter o diagnóstico e possa também ter melhor da qualidade de vida. Em relação aos sintomas. Então, a gente realizar banhos de assento com água morna é importante porque vai drenar a secreção que fica lá, então o paciente vai ter menos chance de vazar na roupa íntima, né? Ele faz o banho, vazou ali no banho. Relaxamento da musculatura, diminuição da inflamação local e com isso vai ter de menor dor local, né? Ter o controle do hábito intestinal também, porque quanto mais ele for ao banheiro naturalmente, menos esforço vai fazer, menos dor ele vai ter. As fezes não estando endurecidas não vão machucar a borda do ânus, né? Evitar ter traumas locais, como o uso do papel higiênico. Lembrar que todas as vezes que for ao banheiro, lavar bem com água e sabão, né? Ou usar os lenços umedecidos, que eu sempre falo para os meus pacientes, usem lenços umedecidos de bebê, que só contém água, porque aí não vai ter sabão, não vai causar o prurido e vai diminuir a chance de trauma local. Usar absorventes ou gases protetores para evitar que o abscesso, né, a secreção vaze ali na roupa íntima e fique sujando, e igual eu falei, causando uma assadura local, então esses protetores vão absorver e diminuir a chance, né, disso acontecer. Evitar ficar sentado em períodos muito prolongados, né, porque quanto mais você senta, mais vai vazar e mais dor você vai ter na região, tá? E sempre procurar, para mim, assim, esse é o ponto mais importante, né? Sempre procurar um especialista na área, para que você possa ser avaliado e orientado corretamente e fazer-se a proposta melhor para o procedimento cirúrgico e correção da fístula. Fístula é um diagnóstico fácil de fazer, mas é uma patologia difícil de tratar, que se não tratada, ao invés do paciente ter uma melhora, ele fica pior. Então, apesar de existirem vários cirurgiões aí, procurar o coloprocto sempre é o melhor, porque é o especialista na área. Então, ele vai conseguir te orientar e conduzir o seu caso da melhor maneira, tá?
Se você curtiu esse vídeo, compartilhe com seus amigos, curta, ajude a gente a divulgar cada vez mais sobre a especialidade, né? Que faz toda a diferença na vida dos pacientes.